Fala pessoal, Brasil Exotics aqui, muito prazer. O meu arroba no Instagram é esse aqui, Brasil Exotics. Segue a gente lá também, se quiser mandar uma mensagem tirando alguma dúvida, fica à vontade, a gente sempre responde. E como primeiro assunto aqui do canal, eu escolhi tratar sobre adubação em plantas carnívoras. Foi o que mais me pediram lá no Instagram. E realmente é um assunto assim que intriga o pessoal que começa. Não se acostumem com esse cenário aqui, já já a gente tá indo lá pro quarto das plantas carnívoras, propriamente dito. Eu só tô esperando as luzes lá desligarem, porque eu tentei lá gravar, só que quando as luzes estão ligadas fica muito quente e o celular acaba desligando. Então eu optei por começar aqui, vou misturar o adubo aqui. Quando eu for aplicar, eu começo a gravar lá. E aí eu vou falar por cima do vídeo, que lá tem um exaustor também, fica fazendo muito barulho. E se eu falar enquanto eu adubo, eu não vou conseguir fazer nenhuma das coisas direito assim ao mesmo tempo. Então vamos lá, sem mais delongas, esse vídeo vai ser dividido em 4 partes. A primeira parte é a introdução, que eu vou explicar mais ou menos o que eu uso, o que eu já usei, o que funcionou, o que não funcionou para mim. A segunda parte vai ser eu misturando ali o adubo, como eu preparo, que eu vou contar com a ajuda da minha ilustre namorada, que me ajuda muito sempre. Muito obrigado, te amo. E a terceira parte vai ser eu propriamente adubando as plantas, né? Como é que eu faço isso? Porque eu, já vou dar um spoiler aqui, eu gosto de tentar adubar primeiro uma leve névoa assim por cima de tudo e depois eu tento adubar embaixo das folhas, né? Porque a folha da planta ela absorve mais embaixo, porque é o local que tem mais estômatos. Basicamente, o estômago é uma boquinha que absorve os nutrientes. E essa é a terceira parte, a quarta parte vai ser eu falando um pouco e mostrando as consequências de uma má adubação. Tem duas plantas ali que são exemplos do que pode acontecer se você adubar errado. Mas então vamos começar o vídeo pela introdução. Esse vídeo não tem roteiro, vou contar para vocês é uma experiência pessoal minha. Já faço um disclaimer aqui de isenção de responsabilidade. Se você for adubar, sempre vai com muita cautela. Na adubação, o grande lema é menos é mais, porque se você exagerar na dose, você acaba matando sua planta. Então, de pouquinho em pouquinho, você consegue ter uma noção se a planta está se adaptando bem ou não, para você aumentar um pouquinho, ou segurar, ou às vezes até parar. Então, o que eu já usei? Eu já usei tudo quanto é adubo, basicamente. Já usei bocache, pra mim não adiantou. É aquele adubo orgânico, né? Que você acaba misturando no solo. Tem bocache foliar, mas a maioria pra você misturar no solo. E pra planta carnívora, nada que você ponha no solo é bom. Eu aqui cultivo basicamente nepente, que são aquelas plantas de jarro. Então, vocês vão ver mais nepente quando a gente for lá. Mas a experiência que eu tenho é que nenhuma planta carnívora basicamente gosta de adubo no solo, porque ela está acostumada a pegar os nutrientes dela do ar, né? Os insetos que caem na boquinha, no jarro, ficam presos nas pétalas, e da luz do sol, né? Basicamente. Elas vêm de uma terra assim muito pobre, ali no sul da Ásia, Bornéu, Filipinas, e são ambientes de solo muito infértil, muito pobre em nutrientes, que chove muito. Então, se a gente conseguir evitar colocar qualquer coisa no solo, para a planta é melhor. Até por isso que hoje em dia eu só uso adubo foliar e é o que eu recomendo vocês a usar. Então, o que não deu certo para mim, adubo de solo, para a planta carnívora especificamente, tá? Para essas plantas aqui, arácea, eu uso até hoje. Esses adubos de liberação lenta estão muito bons, que você pode botar um pouquinho no canto do vaso. E aí você só precisa repor de 3 meses, alguns de 6 em 6 meses. Eu, quando eu comecei, eu usava isso aqui com adubação foliar nas carnívoras também. Porque tinha um pessoal que usava, e aí eu comecei a usar também. Só que você começa de pouquinho, você acaba criando coragem e vai aumentando. Pegou um ponto que eu colocava umas 10 bolinhas no cantinho de um vaso grande, assim, mais ou menos. E teve um dia que eu tava mexendo na minha estufa ali, trocando umas plantas de lugar. E 2 vasos especificamente, eu acho que eu virei um pouco assim o vaso demais. E as bolinhas foram para um buraco que tinha perto do caule da planta. Não preciso nem dizer mais nada. No dia seguinte a planta acordou cheia de queimadura na folha. A planta estava basicamente derretendo. As folhas estavam com várias bolinhas amarelas e a lateral praticamente queimada. No final do vídeo eu vou mostrar para vocês essas duas plantas especificamente, que são duas nepentes. Uma é uma nepente veite e a outra é uma nepente truncata. Quem conhece planta carnívora já sabe que são duas plantas muito especiais, então eu quase matei essas plantas com adubo no solo. Então eu não recomendo. Então, pessoal, agora vamos falar do que eu uso para planta carnívora. Eu uso basicamente duas coisas. Um é esse fertilizante para micro-orquídea, que é um adubo foliar, chamado Micro Orchids Fert, do orquidário Roberto Martins. O link dele está aqui na descrição. Vê que tem os ingredientes bem legais, principalmente uma quantidade muito pequena de cobre.
Isso é uma coisa rara de encontrar nos adubos em geral, porque cobre ele acumula muito fácil no substrato e para planta carnívora é muito prejudicial porque queima a raiz muito fácil. Então, um adubo com baixo índice de cobre é muito bom. E esse aqui tem um índice bem baixo de cobre. O pessoal tem muito medo de usar adubo, né? Em regra, falam que um dos únicos adubos que funciona é o Maxi. Mas o Maxi, além de ser um adubo proibido aqui no Brasil, é muito caro. Então, o pessoal que traz de fora acaba vendendo parcelado, assim, os saquinhos. E aí, por isso que eu gosto de usar esse, porque você tem certeza do que tá usando, além de ser muito barato pro que entrega, né? Eu não tô ganhando nada com esse vídeo, não sou patrocinado, não sou afiliado. Mas eu pedi uma condição especial para os meus seguidores, porque é um adubo que eu uso há muito tempo e que eu me sinto seguro, né, para recomendar. Eu recomendo para os meus amigos pessoais do hobby, Thiago, Darlan, Matheus, Hermine. Todos eles aí já receberam a palavra do Micro Expert, mas é algo que para mim funciona bastante. E aí eu mandei mensagem pro Roberto no Instagram e ele gentilmente concedeu aí um cupom pro pessoal que assistir esse vídeo até, se eu não me engano, 4 de julho. Se vocês usarem o cupom Brasil Exotics, que vai estar aparecendo aí na tela, vocês vão ganhar 20% de desconto no Micro Expert de 250 ml e no de 1 litro. Já é um adubo bem barato porque ele entrega, né? Acho que esse pequenininho aqui tá custando R$40. Tem mais de 20% de desconto, então acho que realmente vale a pena. Quem nunca teve coragem de usar um adubo em planta carnívora, se tem uma bora para começar. E eu não tô sendo patrocinado nem nada, só tô realmente indicando porque foi algo que funcionou para mim. E sempre me perguntam o que eu uso. E quando me perguntam, eu sempre indico. Então não custava nada tentar aí dar um empurrãozinho na galera, começar a adubar suas plantas. Então, além do adubo foliar, eu gosto muito de usar esse hormônio, que é o Super Thrive. Esse aqui eu uso semanalmente e esse aqui eu uso uma vez ao mês. Por ser um hormônio, né? Uma concentração bem mais baixa, mas ele é principalmente muito bom enraizador. Quando você quer fazer uma estaca ou você corta um basal da sua planta, você quer enraizar, eu geralmente enraizo no musgo vivo, com um pouco de perlita, e deixo o basal ou a estaca de molho meia hora numa concentração de água e Super Thrive. E depois as concentrações eu vou deixar aí na descrição, quem quiser comprar. Só que pra vocês terem uma ideia, esse vidrinho aqui de 120 ml me saiu a R$250 mais ou menos, na época que eu comprei. Então é muito mais caro e não é essencial. O arroz com feijão assim que eu uso toda semana é esse aqui. E agora vamos para a parte da gente misturando para depois eu finalmente ir lá pro quarto das plantas e mostrar como é que eu aplico. Eu queria dar umas 4 dicas para vocês de como aplicar. Sempre à noite, que é quando o tempo tá mais fresco, assim que as luzes apagam, geralmente umas 6 da tarde por aí. Eu gosto sempre de aplicar nas plantas bem hidratadas, né? Então eu gosto de regar ou no próprio dia ou no dia anterior, porque quando você passa o adubo na planta, o ideal é que você não regue no dia seguinte ou até 2 dias depois, para acabar não lavando, né, o adubo da planta e deixar ela absorver tudo. E outra dica que eu posso dar também é sempre aplicar primeiro por cima, mas principalmente por debaixo da folha, porque por baixo da folha que a planta tem mais estômatos e ela absorve muito melhor aqui por baixo. Então eu sempre tento mirar embaixo. Posso indicar para vocês também um difusor, como se fosse um regador, que é o que eu uso para minhas plantas, que tem uma mangueirinha que você consegue mirar exatamente aqui embaixo da planta. E é sempre bom também, uma vez ao mês, ou uma vez a cada bimestre, você dá um flush na sua planta, que é como se fosse um banho assim. Eu aqui em casa eu uso água de osmose reversa, né? Então uma água pura. De 2 em 2 meses, eu gosto de dar um banho legal na planta, rego bem o substrato até escorrer bastante, e assim eu meio que dou um banho no substrato, né? Assim que ele acumule muito sais, que é o mais prejudicial. Mas se você usar uma quantidade pequena toda semana de um adubo foliar e ter essa noção de não deixar pingar muito no substrato, não precisa se preocupar muito com isso. Mas então agora vamos passar para a mistura.
Vamos ver quanto está fazendo aqui de umidade, temperatura. Aí, a temperatura agora está mais tranquila, 25 graus, 73% de umidade. À noite fez 17 e a mais alta do dia foi 28. Vou só mostrar essa belezurinha aqui, o basal da minha melhor vape. Essa aqui. O jarro já está escurecendo. Olha o tamanho do basal. E tem outros basais que eu vou destacar também. É o menorzinho ali. Mas eu preciso destacar primeiro esse, para os outros terem força de crescer. Então, as plantas que eu quero mostrar para vocês é aquela veite ali e essa truncata aqui. Vocês podem ver, já tem mais manchas na folha. Mas aquela ali quase foi para estufa lá do céu. Então, um adendo que eu queria fazer antes de mostrar ali as plantas que estão piorzinhas. Tem uma coisa ainda que eu acho que vale a pena usar osmocote, mas apenas uma bolinha de osmocote, que são vasos com seedlings, que são esses bebês plantas aqui. Esse aqui é um seedling muito especial, é um híbrido de ramata com vilose, que eu mesmo germinei aqui. Inclusive já dá até pra ver os dentinhos, ó, tá prometendo demais. Porque são vasos temporários, né? Então não vai ficar com seedling muito tempo nesses vasos. Apesar desse vaso ser um pote 12, eu pretendo trocar para um pote maior, porque quanto maior o pote, eu sinto que a planta cresce mais rápido. Então, para esses vasos de seedling, até aqueles vasos menores ali mesmo, eu acho que ainda vale a pena um pote, porque são vasos temporários. Então, você pode colocar uma bolinha na ponta, como tem ali, ele vai liberando lentamente, e daqui a um ano não vai estar a planta mais aqui. Então, não tem muito risco de já ficar acumulando sais assim no pote por muito tempo. É um grande risco do osmocote. Você também não vai usar muito, que é uma bolinha só no canto e acabou. Não tem risco de superdose. Passando agora aí para a última parte do vídeo,
finalmente, mostrar para vocês os resultados de uma má adubação. Essa aqui é uma vez BE3734. Eu tive por concentrar muito os mocotes nessa parte aqui, ó, bem próximo ao caule. E aí eu tive que fazer um rasgo hipótese, que é a troca completa do substrato. Cortei as raízes que tinham queimado para dar uma nova chance para ela. Graças a Deus ela vingou e tá aí recuperando. Como vocês podem ver aí, as folhas, elas começam assim. Essa aqui foi a última folha que eu tive com problema, porque ainda tinha uns resquícios de consequências ruins, digamos, mas dá pra ver como que elas começam. Elas começam com essas bolinhas amarelas ou com queimadura aqui na borda das folhas. Geralmente a queimadura na borda, na minha experiência pessoal, é menos pior do que essas bolinhas. Quando aparecem essas bolinhas é porque o problema é muito maior. Ela sobreviveu, mas algumas folhas queimaram totalmente. Por incrível que pareça, elas ainda, acredito eu, né? Elas ainda são funcionais, porque elas não estão com aspecto mole, estão bem rígidas e tem algumas partes verdes, por isso que eu não arranquei, né? Porque para mim a planta precisa de toda a força nesse momento. Mas ela já começou a soltar umas folhas saudáveis novamente. Não está totalmente recuperada. Uma planta que eu acho que está totalmente recuperada é essa truncata. É uma truncata Red Striped. E essa truncata aqui, opa, olha o coxinho. Caramujinho. Que eu já vou dar um fim nele. Essa truncata aqui, ela também teve acesso aos mocotes, também aconteceu o mesmo problema que aconteceu com essa vez, mas aqui ela sentiu menos e eram menos bolinhas também. E aí o problema que deu foram essas manchas na folha aqui, ó, mais nas laterais. E é menos pior, digamos. E ela se recuperou muito mais rápido. As folhas novas não estão com problema algum, estão bem verdinhos. E o jarro tá lindo também. Então é isso, pessoal. O vídeo tá terminando. E como sugestão para o próximo vídeo, um amigo meu sugeriu que eu fizesse sobre adubação de nepentes recém-germinadas. Ou seriam plântulas de nepentes, né? Eu costumo adubar, não sei se essas estruturas seriam os cotilédones, mas eu costumo adubar essas primeiras duas folhinhas que nascem. Se vocês quiserem saber como eu faço, comenta aí. Se tiverem sugestões de próximos vídeos, estou aberto a sugestões. E muito obrigado por assistir.